Você falou muito de religião. Você quer montar uma instituição, Andressa Urach, uma Olha, igreja da Andressa Felipe, Urach? então assim, quero sim, mas quero eu sustentar a minha igreja sem roubar dinheiro de ninguém, entende? Porque a cobra, o satanás, a serpente, como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus? Esperança Não, o nenhuma médico pra falou você. pra minha mãe que ia morrer. Então, eu sei que eu sou um milagre, Felipe. E eu me converti de verdade do fundo do meu coração. Sabe por que eu fiz a língua, Felipe? Para enfrentar os religiosos. Eu falei que é para aumentar o meu trabalho. Às vezes nos dá umas rasteiras, né? E a gente precisa virar, né? A gente tem que sair do papel de vítima. Gostaria Você de dar tá- oi para todos. Eu estou um pouquinho fanha porque eu fiz o A corte bifur- na língua, a bifurcação, e hoje faz 11 dias. Então eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade na fala, mas breve, em torno de 20 dias, o tempo do desinchar Então você está já falando volta ao ainda, normal. você está ainda com uma dificuldade para falar justamente Isso. por causa da Da bifurcação. bifurcação, né? Tá. Porque, na verdade, a orientação é não falar até 10 dias. Hoje eu estou no 11º, então eu estou liberada Então hoje quer dizer, para e começar você a já falar. estava louca para falar. Já estava doida para falar. Então a gente dá para falar de tudo, Felipe. Pode perguntar tudo, que eu sou um livro aberto, né? Não, Tanto que eu com fiz o você não Morri tem para problema. Viver e falei de todo o meu passado. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre assunto nenhum. Eu sou 8 ou 80. Né? Eu sou o que eu sou. Se eu sou crente, eu sou crente. Se eu sou doida, eu sou doida. Mas eu sou o que eu sou daquele momento. Acho que são fases na vida, você vai amadurecendo, né? Hoje eu tô com 36 anos. Então, digamos que hoje eu estou na melhor fase da minha vida, Felipe, porque eu encontrei um equilíbrio. Na parte da... Porque assim, eu vim de uma família pobre, descobri que ser famosa eu poderia ganhar muito mais financeiramente. Escrevi o livro Morri para Viver, que conta todo aquele passado que eu vivi, até que aconteceu de eu quase morrer em 2014, que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tive uma experiência de quase morte. Eu passei por uma experiência sobrenatural. Eu vi minha alma saindo do corpo, fui para o julgamento. Então, eu acredito realmente na existência de Deus. O meu problema foi que eu caí num lugar errado, né? Numa doutrina errada. E você é frágil, você está num momento de desespero, com buracos na perna, né? Até quem é ateu, na hora do desespero, acredita em Deus, né? Porque é o único a recorrer. Porque dinheiro não salva ninguém, né? Claro. Tu pode ser o homem mais rico do mundo, sem saúde você não é nada. Então, naquele momento, eu acreditei muito na fé da minha mãe, né? E essa experiência que eu vivi. E aí, infelizmente, eu acabei caindo na denominação errada. Vivi durante 6 anos. Eu sou muito fiel, sabe, Felipe? Eu sou muito correta, né? Tanto que quando eu trabalhei nas emissoras, eu acredito que todos têm sempre uma imagem muito boa, que eu sempre fui muito certinha, né, nos meus horários, no meu comportamento, enfim, na entrega que eu sempre dou. Então, assim também foi na religião. Eu entrei de cabeça e ali vi um motivo de viver. Porque no passado, Felipe, eu achava que quando eu fosse rico eu ia ser feliz. E eu cheguei no auge, né, da fama, do sucesso, do dinheiro, e eu era uma pessoa infeliz. Me afundei nas drogas, tentando buscar a felicidade, e na verdade não encontrei a tal felicidade. Quando eu me converti, eu encontrei porque eu conheci Jesus. Então não tem nada a ver de religião, não tem nada a ver de igreja, não tem nada a ver de templos, de homens. Eu estou falando do nome Jesus, que eu conheci através da Bíblia. Qual o problema do ser humano? Ele não quer ler a Bíblia, ele quer ouvir o que o pastor fala. E assim, no início, você não entende, você acredita. E aí você começou a ler a Bíblia. Isso. Ok. Mas ainda dentro disso tudo, eu sempre te acompanho e sempre fico analisando realmente as suas questões todas. Você se autoflagela? Tem uma coisa de autoflagelamento Olha, aí? na verdade, assim, ó, o Antigo Testamento, ele foi feito numa época onde precisavam de regras muito severas para que a população tivesse uma ordem, tá? Hoje eu descarto o Antigo Testamento e encararia o Novo Testamento, mas de uma forma equilibrada. Porque se você tem uma interpretação, você entende que é como a lei de trânsito. Precisa ter lei, senão existe uma desordem. Então a Bíblia é mais ou menos isso. É como se fosse uma lei, porque existem pessoas que precisam dessas leis. Por exemplo, para um bandido sair do crime, ele precisa de algumas leis. Assim como uma pessoa que é muito dependente de drogas e está a ponto de morrer porque
não tem o equilíbrio, ela encontra nisso uma salvação, porque existe algumas regras, tá? Existe sim culpa, porque é colocado muito medo dentro da religião, medo do diabo, medo do inferno. O que acontece é que as pessoas não leem a Bíblia e elas não conseguem entender que o diabo só toca se Deus permite, porque existe um mundo espiritual, sim, e eu acredito e eu vi. Eu vi o espírito da morte. Então, assim, hoje eu não tenho mais culpa porque eu tenho Jesus. Então, não importa o tamanho do meu pecado. Tudo é pecado. Um pensamento, uma palavra, Mas Entende? a gente pode dizer, se a gente fosse levar essa Hoje eu conversa tenho certeza da salvação. Não Tá. importa o que eu faça. Então, entende? ou seja, mesmo com tudo que você está promovendo Isso, diante conteúdo que talvez adulto, que seja... seria pecado. Entendi. Entende? Você acredita na sua salvação. Sim, acredito fielmente na minha salvação, porque, como eu te falei, eu tive uma experiência pessoal, Felipe. Eu estive de frente com a morte, eu vi o espírito da morte, e eu sei que se naquele momento eu tivesse o nome de Jesus para me salvar como advogado no tribunal, eu seria salva, mesmo sendo... Hoje eu não trabalho mais como garota de programa, porque não preciso. Mas se precisasse, também trabalharia. Você tá rica? Digamos que estou muito bem de vida. Até posso te mostrar o meu Daqui a pouquinho meu faturamento, a e você só não fala, mas para você ter noção de quanto existe do faturamento. Ok, de repente você deixa... E o teu filho, você colocou ele por quê nessa história toda? Gravação? Na gravação. Foi assim, Felipe, ó. Eu tinha um patrimônio, tá? Eu conquistei um patrimônio, fiquei rica. Entrei para a religião e a religião levou todo o meu patrimônio. Eu fiquei no zero. Neste momento, quando você está no fundo do poço, dificilmente alguém te ajuda. Porque é muito fácil você ter amigos, ter pessoas para te ajudar quando você está famoso e rico. Você não está na fama, você não tem dinheiro, para você ver que você está sozinho. E o irmãozinho não bate na sua porta dizendo: você precisa de um leite, você precisa de um pão, você precisa de um gás. Não, e eu passei por isso, eu passei por essa necessidade. Naquele momento eu pensei assim, e agora o que fazer? Né? Como recomeçar? Porque assim, eu estava casta, eu estava sem intimidade sexual, buscando santidade, eu vivia uma vida religiosa. E sendo casta para você estava sendo bacana? Era maravilhoso para mim. Por quê? Porque eu pensava em ser missionária. Para que você vá trabalhar, né, na obra de Deus, pensando no mundo espiritual, para você lidar com o mundo espiritual, você precisa se santificar. E eu gostava disso, então não era um sacrifício para mim abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, por amor às pessoas. Porque eu vi curas do paralítico andar, sabe? De curas assim, você mesmo sobrenaturais. Eu presenciou. presenciei e fui usada por Deus, pelo Espírito Santo, né? Mas por causa da santidade, porque precisa disso. Não era um sacrifício para mim. Porque, Felipe, eu já tive muito dinheiro, todos os carros que eu quis, viajei para todos os países. Fiquei com homem, fiquei com mulher, fiquei com trans, fiquei com... Eu dei game over na vida. Quando eu encontrei essa fé, que eu ajudava as pessoas, que eu ouvia, via curas e via a alegria das pessoas, era algo que valia mais do que dinheiro. Eu encontrei um propósito de vida, sim, uma segunda mas até chance, então, entende? Até então, eu amava a obra de Deus. Você pregava muito a obra de Deus. Isso. E, de repente, você vem ao contrário Sim. disso tudo. Por quê? Eu achei que a igreja me devolveria pelo menos uma parte de todas as doações. Porque dentro dessa instituição a qual eu pertencia, você não pode ter nada no seu nome. E eu doei tudo para eles, Felipe. Só sobrou a casa onde eu morava. Então, lá existem alguns propósitos que você dá seu carro, sua casa, seu tudo, né? Você compra as bênçãos de Deus. E, infelizmente, uma pessoa leiga acredita, né? Uma pessoa leiga acredita. Mas eu acho que foi bom. Eu aprendi. Então, hoje eu estou com um processo, já faz 2 anos, estou tentando reaver pelo menos o que eu dei, né? Que, infelizmente, me sinto enganada, me sinto roubada, sim, porque Deus não compra milagres, não é assim que funciona. Por isso que eu digo, a pessoa precisa ler a Bíblia, porque, infelizmente, muitas igrejas, elas distorcem a palavra, pegam versículos isolados e manipulam a mente das pessoas. E colocam medo sobre as pessoas. Então, você fica ali. Naquele momento de desespero, conversei com o Arthur. Disse: olha, Arthur, não sei o que fazer, meu filho, porque estou abaixo do zero, não sei o que fazer. E ele disse: mãe, eu estou do teu lado. Se você quiser voltar a se prostituir, pode voltar. Porque com 21 anos, quando eu entrei na prostituição, foi para mudar a minha vida. Sair da pobreza e ficar rica e conseguir. Sempre administrei muito bem o meu patrimônio e consegui mudar a minha vida. Cheguei no auge, a igreja me roubou e eu fui para o fundo do poço de novo. E aí eu voltei pro Gruta Azul.
o mesmo local aonde eu conhecia, que Foi. tinha confiança, que é uma casa muito bonita, como uma balada chique com pessoas bonitas. E pensei, olha, eu não gostaria, de verdade, Felipe, do fundo do meu coração, rasgou a minha alma. Tanto que eu procurei ajuda médica, eu procurei ajuda psiquiátrica, porque existia um conflito religioso. Porque quando você está na igreja, tudo é demônio. Você não pode ter uma depressão, você não pode ter uma crise de ansiedade, você não pode ter nada, tudo demônio. Então, imagina, você é durante 6 anos ensinado de uma maneira, e você ter que lutar contra a sua mente, porque a sua mente é o seu pior inimigo. Você é ensinado aquilo. Então, você luta contra aquilo. Porque eu precisava de ajuda. Porque a Andressa queria vingança. A Andressa, aquela Andressa da Fazenda, era louca. Louca, sabe? Que enfrentava Mas qualquer um. ainda tem um E eu pouquinho não dessa queria. Andressa, não tem? Todos nós temos, né, Felipe? O lado A vida- sombra, né? Todos nós temos o lado mal e o lado bom. Só que a gente precisa de um equilíbrio. Às vezes a gente não consegue. Todo ser humano, às vezes, né, se exalta, se estoura, enfim. Mas eu não queria voltar a ser aquela velha criatura porque fazia mal a mim mesma, entende? Então eu estava tentando perdoar para não adoecer. Porque a mágoa, Felipe, é um veneno que você toma esperando que o outro morra, mas quem está morrendo é você. Então eu entendi que se eu criasse mágoa da religiosidade, que não tinha nada a ver com Deus, isso faria mal a mim, isso me adoeceria. O que eu fiz, procurei ajuda médica. Você entra no set de gravação com o seu filho filmando. Sim. E aí? Eu descobri que o mercado da pornografia é o que mais dá dinheiro. Eu era uma pessoa extremamente preconceituosa e sempre disse, filme nunca. Tanto que na época, muitos anos atrás, fui convidada para ganhar R$1 milhão e não quis. Mas a necessidade bate na porta, claro, né? E quando a necessidade bate, e eu pensei, já que voltei para a prostituição e não queria, porque era uma invasão do meu corpo, por mais que eu ganhasse muito dinheiro e o meu cachê fosse alto, não era algo que eu queria para a minha vida. Porque eu vivi dos 21 aos 27 e cheguei a uma estabilidade financeira muito boa. Eu não pensava em voltar para ela, entende? Só que eu quebrei. E qual era a forma mais rápida? A prostituição, né? Porque a televisão, de uma certa forma, fechou as portas. Porque a televisão é muito estável, né, Felipe? Às vezes tem, às vezes não tem. Tem programas que saem de ar, você sabe, né? Você tem vontade de fazer televisão ainda? Não mais. Não mais, porque financeiramente não traz retorno para mim. Hoje eu prefiro viver só de conteúdo adulto. Então, assim, na época, a prostituição que eu tive para sair da miséria, do zero. Porque, assim, a minha avó sempre disse. Então, naquele momento, o Arthur disse, mãe, volta para a prostituição, estou com você, sei que tudo que a gente tem hoje foi por causa da prostituição. Então, ok, levei ele no ambiente onde eu trabalhava, mostrei para ele que não era aquele bicho de 7 cabeças que todos falavam, paguei na época uma menina para ficar com ele, para ele ver que realmente era uma coisa muito boa, uma mulher linda, né? Enfim, era um trabalho. Ele teve bons olhos com isso e aconteceu o seguinte, voltei então. Conheci o antigo esposo, decidi ter uma família, infelizmente não deu certo, como todos acompanharam, me separei e falei para ele, olha, estou voltando a trabalhar. É um pouco difícil, né, para algumas pessoas, né, lidar com essas informações. Mas, Felipe, eu sou dona do meu nariz, ninguém paga os meus boletos e eu nunca liguei para a opinião de ninguém, né? As pessoas importantes para mim é a minha família, mas eu sei que aonde o calo aperta, no final é sempre a gente que vai pagar os boletos. Apareceu o conteúdo adulto. Eu fui numa amiga e ela disse, por que tu não abre o tal do OnlyFans? Eu nem sabia, Felipe, o que era, sabe? Porque eu vivi muito tempo na igreja, nem notícia eu via. Então, foi tudo muito rápido, foi assim, não deu muito tempo para pensar, sabe? As contas bateram, com o custo de vida alto, deu tempo de pensar e raciocinar. Você vai fazer o que eu sei fazer. Em algum momento você achava que estava indo para o inferno? Não. Olha, cheguei a pensar, tá? Até me perdoar e entender que a graça já foi dada. Deus não tira a salvação de ninguém. Já foi dado o presente com a morte de Jesus, entende? Só que a igreja planta isso na sua cabeça. Então, tudo você acha que você vai para o inferno. Só que, como eu te falei, quando você lê a Bíblia, você entende que não é o que eles estão falando. Eles estão falando para colocar medo, para manipular as pessoas. E, Felipe, de verdade, se você começar a acreditar em tudo que te falam, você vai virar aquilo. Então, você não pode acreditar no que te falam. Verdade. Entendeu? Olha, você Felipe? entrou... Foi uma você decisão. entrou, eu sou racional. Ok, tá? você entrou no set e falou, meu filho vai gravar. Eu vi um dinheiro muito rápido, muito alto, que em 1 ano mudaria a minha vida. O que eu pensei? Arthur é um menino muito inteligente e muito racional.
Eu sou uma atriz, tá, Felipe? Então, assim, você que trabalha com a televisão sabe que existe roteiro. Cena 1, 2, 3, 4, 5. É que você vê. Para mim, aquilo era um trabalho. Ele era o câmera, contratado para isso. Eu daria para ele 10% do que eu ganho. Isso mudaria a vida dele em um ano. E foi o que eu fiz. Ele trabalhou durante um ano business, comigo. negócio. Mas de qualquer forma, ele me conhecia, ele sabia o ângulo. Então, não tinha pessoa melhor. O Lucas, meu esposo que está aqui, conheceu o Arthur na gravação. Mas, de qualquer forma, quer ou não, ele ia encontrar a mãe dele transando. Isso é um tabu. As pessoas, elas têm que conversar com os filhos, elas têm que falar sobre sexo com os filhos, elas têm que orientar os filhos, entende? Ali não era uma mãe e um filho, era uma atriz e um câmera, era negócio. Negócio que mudaria a vida dele. Hoje o menino é um empresário. Hoje o menino tem um dinheiro, né? Que vive de renda já, com 19 anos, com uma cabeça boa, entende? Ele sabe o que eu passei, ele sabe da pobreza que a gente saiu, ele sabe do sacrifício que eu fiz por ele sabe que eu criei sozinha ele com a ajuda da minha mãe, mas sozinha, entende? Sem uma orientação paterna. Então, assim, você criar um filho com o caráter do meu filho, se tu conhecer o Arthur, tu vai te apaixonar por ele. É um menino querido, não, educado, eu vejo ele exemplar. direto. Ele é um menino, assim, excelente e extremamente profissional. Tanto que o Lucas conheceu ele. Você falou muito de religião. Você quer montar uma instituição, Andressa Urach, uma igreja da Andressa Urach? Assim, ó, quando eu estive... Existe essa possibilidade? Felipe, assim, ó, eu tenho um propósito de vida, tá? De falar que sim, que Deus existe. Tá? E ele é para todos, principalmente os gays, principalmente as pessoas que os religiosos condenam ao inferno. Eu tenho pavor disso, Felipe, eu tenho pavor. Então, assim, quero sim, mas quero eu sustentar a minha igreja sem roubar dinheiro de ninguém, entende? Quero mostrar esse Deus maravilhoso que me curou, que me trouxe paz, que me deu essa paz interior que eu não conhecia. Porque, como eu te falei, eu sempre tive tudo, Felipe. Eu tive dinheiro, eu tive fama, e eu era infeliz, entende? Esse Deus me preencheu de graça. Não precisei comprar. Infelizmente, eu fui enganada pela religiosidade. E eu quero, sim, daqui uns 5 anos, ter uma igreja a qual eu sustente, onde ninguém precisa dar nada. Ela só vai sentar e ouvir e receber essa orientação. E qual vai ser a conduta dessa tua igreja? Mas antes, a gente tem uma perguntinha do nosso querido Daniel Nascimento, lá do jornal O Dia, que mandou... Sabe por que eu fiz a língua, Felipe? Para enfrentar os religiosos. Eu falei que é para aumentar o meu trabalho. Vai ser bom, vai ser ótimo, porque fica a curiosidade. Então você bifurcou a língua para... Porque a cobra, o Satanás, a serpente, como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus, toda tatuada. Oh, que blasfêmia! Os fariseus condenaram Jesus, Felipe. Eu quero afrontá-los, entende? Eu quero dizer, sim, vou falar de Jesus. E daí, ó? Eu não tenho Jesus por causa da minha língua? Tá bom. Lá em cima, ele decide. Eu vou falar dele porque ele mandou. Simples. Entende? E eu posso te falar. Deus é tão bom comigo, Felipe, que tudo que a igreja me roubou, em um ano Deus me devolveu. Então eu sei que a minha vida é feita de milagres. Eu sobrevivi uma sepse, que é uma infecção generalizada. Você quase morreu, Andressa. Eu quase morri. As informações na época que chegavam pra gente não eram nada animadoras, assim, eram informações que você ia morrer. Era sepse, era morte, era meu rim parou, meu pulmão parou. Sim, na época, assim, que a gente abre fonte, enfim, principalmente quando o seu caso ficou tão agudo, lá foi em 2014, né? Foi em 2014. Quando a história fica tão aguda, nós abrimos uma fonte lá dentro do hospital e não dava esperança nenhuma pra você. Minha mãe que ia morrer. Então, eu sei que eu sou um milagre, Felipe. E eu me converti de verdade do fundo do meu coração. Falo pra você que não foi sacrifício nenhum. Foi uma escolha minha cortar meu cabelinho, ficar moreninha. Porque eu queria vencer a mim mesma e mostrar que eu não precisava ser. Porque eu sei que eu sou gostosa, eu sei que eu sou bonitona. Hoje, com cirurgia plástica, toda mulher fica bonita. Uma vez você disse que você contraiu sífilis. Na verdade, eu não contraí, o que eu contei. Contei no livro que, assim, ó, eu nunca tive sífilis, tá? Mas depois que eu fui fazer a transfusão no hospital,